Às vezes eu penso que o nosso canal aqui tá fora de órbita, sei lá, cara. Olha, eu acho que ele teria todo o direito de se encontrar com quem ele quisesse após a visita oficial, após a visita de Estado ao presidente da República que o convidou, sim, gentilmente o convidou para celebrar os 100 anos do primeiro voo transatlântico entre Brasil e Portugal. Estaremos comemorando em breve algo ainda maior. O coração de Dom Pedro será transladado ao Brasil, um outro ato histórico, o que marca um momento muito importante na história dos dois países. Vamos colocar aqui, na comemoração dos 500 anos do Brasil, Portugal nada fez. O Brasil teve comemorações e tudo. Portugal, que poderia ter se unido ao Brasil, nada fez. 8 anos antes, quando houve a comemoração do descobrimento da América, a Espanha fez filmes, festivais, comemorações. Portugal, tendo a oportunidade de mostrar o seu poderio histórico, jamais poderá ser apagado, nada fez. Temos um outro momento, um outro marco histórico aqui, que une ambos os lados do Atlântico. E esta criatura se dá o trabalho de cruzar o mar para encontrar um marginal. Vergonha, vergonha. E outro detalhe, né, meninos, assim, eu acho que perde muito mais Portugal do que o Brasil. O Brasil não perdeu nada. Portugal tem muito a perder, principalmente pela situação econômica em que a Europa está passando e vai passar. Então, eu acredito que Portugal deixou aí de ganhar muito com essa parceria que talvez Bolsonaro pudesse aí, a gente não sabe quais são os assuntos que seriam tratados nessa reunião, mas acredito que Portugal perdeu muito mais do que o Brasil, né? O Brasil está em forte ascensão e Portugal nós sabemos como está. Não, e você vê um comentarista supostamente de direita da Jovem Pan, que eu não vou dar plateia para ele dizendo o nome, falou no dia de ontem, mas que o Brasil, Portugal é a porta de entrada para o Brasil na União Europeia. Meu filho, o Brasil alimenta 1 em cada 4 pessoas no planeta. Então nada, olha, sem querer ofender ninguém aqui, mas o Brasil não precisa de Portugal para abrir essas portas, não. As portas já estão abertas. O mundo precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa do mundo, porque sem comer ninguém fica. Eu não estou dizendo que a situação no Brasil é muito confortável, mas são problemas políticos. Os recursos que nós temos conseguem nos manter. Se nós conseguimos ajustar a política brasileira, controlar a criminalidade, ajustar a saúde, a educação, enfim, os problemas básicos e elementares que o governo Bolsonaro vem consertando, sim, o Brasil é um país que cresce, como a Catita sempre diz aqui. Agora, sem comer, meu filho, ninguém fica. Então, Portugal, com todo o respeito aqui, consideração até, não precisamos que as portas da União Europeia ou de qualquer parte do mundo seja aberta por ninguém. O Brasil já faz isso por si próprio. Aliás, né, os presidentes aí estão agora se rendendo a Bolsonaro. Né? Poderíamos dizer que estão se ajoelhando aos pés de Bolsonaro. Inclusive Biden, que nós já comentamos aqui, que falou que iria brigar com o Brasil, que iria lutar pela Amazônia, agora está implorando para que Bolsonaro vá participar de reuniãozinha, porque senão não tem festinha. Então, quem é que precisa de Portugal? Nós não precisamos de Portugal para abrir porta. O Brasil é a porta. Acorda. Exatamente. Agora, só para completar, Rubão, imaginemos, o presidente esteve na Cúpula das Américas há 2 semanas atrás, pela primeira vez se encontrou com Joe Biden, muito criticado por isso e tudo, mas enfim, fez a diplomacia que tinha que ser feita. Agora imaginemos o seguinte, Joe Biden convidou Bolsonaro a ir aos Estados Unidos. Imagine se ele, vou fazer uma paradinha aqui na Flórida e visitar meu amigo Trump primeiro. A indelicadeza do ato. Aí a imprensa vermelha, cairia em cima, Bolsonaro, não tem consideração. Mas vem um absurdo desse e criticam Bolsonaro. Pois é, agora, doutora Janaína, que tanto lhe admirei, ainda admiro, com todo o respeito que a tenho, o que está passando pela sua cabeça, doutora Janaína? Venha aqui responder para a gente, que eu gostaria muito de lhe fazer essa pergunta ao vivo. Como que a senhora faz uma declaração dessa sem fundamento algum? Onde está o seu patriotismo que eu tanto admiro? Um brasileiro de verdade, um brasileiro patriota, não vai criticar o presidente quando tem uma atitude dessa, não, que enaltece o nosso país, a nossa soberania, mais uma vez? Então, doutora Janaína, a senhora me desapontou. E assim como desapontou a mim, creio que há muita gente, a senhora que almeja o Senado Nacional, não é um bom momento. Eu penso que a senhora deveria, e deixo aqui a minha humilde sugestão, rever as suas ideias.
Pois é, eu concordo, Edu. Só para nível de informação, esse youtuber, Miguel, de Portugal, ele tem bastante seguidor, chega à casa dos milhões. Seria o Geyer deles lá. É um cara que tá tentando bater de frente com o sistema lá, enfim. Só que tá sofrendo bastante também com a esquerdalha, né? Se no Brasil é difícil, imagina em Portugal, né? Na Europa lá. Deve ser, se não o dobro de dificuldade. E o PIB, uma informação só para acrescentar. A previsão era de recuo de 0,3% até o fim desse ano. Já corrigiram. Se houver recuo, vai ser em 2023. Se houver recuo. Pois é, a economia tá ruim pra caramba no Brasil, né? Tem gente que ainda cogita. Despiorou, né, Rubão? Despiorou, exato. Mas, né? Porém, entretanto, sempre tem isso daí. Pois é, o Brasil tá indo bem. Tá indo bem. Eu sou daquela velha frase, sabe? Time que tá ganhando, você não mexe. Deixa jogar. Enfim, alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Portugal, Brasil, Catita, Edu? Não sobre o assunto diretamente, mas eu queria trazer um dado aqui. Primeiro responder para a Mari, que está sugerindo que eu vá para a Jovem Pan encarar a Amanda. Mari, meu sonho. Amanda, te adoro, querida. Ah, que me dera. Mas eu vou trazer um dado aqui. As estatais brasileiras, todas elas somadas, tiveram um aumento líquido, um lucro líquido de 120% em relação ao último ano. Eu não estou falando em relação à última década, ao governo anterior, enfim, eu estou falando do último ano. E o último ano fiscal, eu digo, diferença entre 2020 e 2021, porque 2022 ainda estamos no ano em questão, mas 120%, tendo um lucro líquido de 190 bilhões de reais. Os petralhas nos davam um prejuízo de, no mínimo, quando era um ano bom, 30 bilhões por ano de prejuízo por ano. E o presidente da República, com toda a crise, com fraudemia, com CPIs, com tudo que nós conhecemos, guerra no raio que os parta, lucro das estatais, 190 bilhões de reais. E esse é um dado, é um fato. Contestem isso, petralhas. 120% a mais do que no último ano. Só para constar, Rubão. Quero Contra falar. números no argumento. Diga lá, Catita. Eu quero falar. Eu preciso falar. Fale. A Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica, aquela do Pedro Guimarães, que já também ninguém quer falar mais nada sobre isso, né, meninos? A Caixa também deu lucro na gestão Pedro Guimarães. E só para concluir a minha fala, eu queria dizer que este é um país que cresce. E vai continuar crescendo ainda, eu creio nisso. Agora, se certo bandido retornar ao poder, tudo vai por água abaixo.